O Observatório Social de Farroupilha encaminhou a todos os partidos políticos que têm candidatos a prefeito, vice-prefeito e a vereador um termo de compromisso. O documento não exige a obrigatoriedade da assinatura do candidato, mas visa comprometer o postulante ao cargo político para que ele tenha uma conduta adequada ao cargo que está disputando. O termo de compromisso foi elaborado pelo Observatório Social do Brasil. O presidente do Observatório Social de Farroupilha explica que para os candidatos a prefeito e a vice-prefeito há um termo mais amplo, enquanto que os candidatos a vereador têm um termo mais enxuto. Carlos Alberto Paese relata também que alguns partidos políticos retornaram ao Observatório Social de Farroupilha com sugestões de melhorias do termo de compromisso. Quero deixar claro que ninguém é obrigado a assinar isso. Nenhum vereador ou nenhum candidato de majoritário. É de livre e espontânea vontade. É de livre e espontânea vontade. O que consta no termo de compromisso dos vereadores é aquelas obrigações que o vereador tem que fazer. Não tem nada de excepcional. O que o Observatório Social fez, o que o Observatório Social de Farroupilha fez, foi compilar o que foi o termo de compromisso que é feito a nível Brasil. Só que nós temos que trazer para a nossa realidade. Nós não podemos comparar São Paulo com Farroupilha, ou Porto Alegre com Farroupilha. Sim. Então nós tivemos que trazer isso para a nossa realidade. A gente passou em todos os comitês, entregamos para todos os candidatos majoritários. Todos os partidos que têm candidatos majoritários já receberam. Tá. Receberam tanto do termo de compromisso para prefeito, como o termo de compromisso para vereadores. Como nós temos um grupo que não tem candidato a majoritário, a gente também fez a entrega diretamente para o presidente do partido. Tudo isso a gente fotografou e documentou. Nós temos o recibo de que eles receberam isso. Duas chapas majoritárias nos enviaram questionamentos e sugestões para melhorarmos o nosso documento. E que foram de muito bom agrado. A gente coloca que nós não somos sabedores e conhecedores de tudo, e eles, vamos dizer assim, contribuíram para nós aprimorar mais ainda os termos de compromisso. Um deles é no que tange uma sugestão do Observatório Social do Brasil, a nível nacional, é que tivesse o painel de votação nas câmaras de vereadores, para te controlar, saber quem está votando, quem não está votando e como está votando. Assim como tem na Câmara Federal e no Senado Exato. Federal. Aí uma das coligações disse para nós, olha, isso não precisa para Farroupilha, porque vai ser um gasto a mais, um gasto desnecessário, porque todas as votações constam no regimento da Câmara de Vereadores que têm que ser abertas. Então está correto, realmente não precisa. O cara vai estar lá, ele vai votar e todo mundo vai saber quem votou e onde votou. A outra colaboração que a gente teve de uma outra majoritária é no que tange a vaga de cargos comissionados para parentes até 4º grau. A legislação municipal já fala em 3º grau. Então ia se tornar uma coisa por caso de 1 grau, então também é uma coisa que a gente pode ajustar. Alinhada. E principalmente a sugestão de uma das coligações, onde que as pessoas com ficha suja não possam exercer cargos. Na parte da gestão pública direta, já existe lei que proíbe isso. Mas eles pediram para nós incluirmos no termo de compromisso que isso se estenda até as empresas terceirizadas que prestem serviços para o gestor público. Ou seja, além, por exemplo, de um Pró-Saúde, de uma Ecofar... até nesse ponto não ter alguém com ficha suja trabalhando dentro. Sim. Nós achamos de bom agrado isso e achamos interessante. Na questão da transparência, da licitude dos atos, achamos muito interessante isso e vamos fazer um adendo e anexar a esse termo de compromisso. A gente já percebeu que duas majoritárias já, até pela troca de informações que se mostraram interessadas e estão querendo assinar, vários candidatos a vereadores já nos procuraram para assinar, então a gente disse que tem que procurar a majoritária para ajustarmos tudo isso junto. Tem interesses. Que tem interesses. A que não tem majoritária também se mostrou muito interessada nisso, se colocou até à disposição, depois, se eleitos,
trabalhar em conjunto com o Observatório, na troca de informações. E nós temos duas coligações que não deram... Duas coligações, não. Dois partidos? Duas majoritárias. Duas majoritárias que não deram respostas e, inclusive, uma delas ligou para a gente, passando o número de telefone. A gente tenta entrar em contato por aquele telefone, o telefone não existe. Então, eu acho que um pouco de descaso, alguma coisa assim. Mas que nada que a gente não possa, vamos dizer assim, ali na frente alinhavar e fazer acontecer a assinatura dos termos. O termo dos vereadores, ele é sucinto, ele é 20 itens. Tá? Ele é bem objetivo. Bem objetivo. Já o das majoritárias, ele é um pouco mais extenso, porque ele engloba mais... Amplitude é maior. Ele tem 3 eixos, né? O eixo de gestão, o eixo de controle e de transparência. Tá? E a liberdade que a gente deu para a majoritária é de que nós enumeramos vários itens e eles vão colocar sim ou não. Ele se compromete com aquilo ou ele não se compromete com aquilo. Sem problema nenhum. Acho que aí vem a visão de gestão de cada um. Se ele concorda, ele põe sim, ele vai colocar em prática ou não. Ou não está no programa de governo dele. A gente recebeu também um questionamento na questão de que muitas coisas... Quem está no poder hoje já tem um conhecimento maior da máquina. Então ele sabe um prazo para colocar em prática tudo isso que a gente está requerendo. Quem não está, se ganhar e entrar, nós vamos ter que dar um tempo para eles se adaptarem e começarem a ver as dificuldades e adequarem a situação atual com o que a gente está pedindo. O que a gente pede é transparência, tá? Facilidade das informações. Acesso às informações? Facilidade ao acesso. Porque o que a gente quer? Hoje nós temos pessoas no observatório, voluntários, que foram treinados para buscar essas informações. E mesmo assim, volta e meia, tem dificuldades. Porque entra num ícone, depois vai para o outro, tem que ir para o outro, e isso dificulta o trabalho. Então, se já dificulta para quem está treinado para isso, tu imagina para o cidadão comum. Então, uma coisa que a gente está buscando é isso, que no portal de transparência se coloque tudo o que acontece na gestão. Tivemos até sugestões de majoritárias para que se coloque câmaras na sala onde ocorrem os processos licitatórios. Até para tornar mais transparente ainda a sessão. O processo. A sessão. Então é interessante, a gente viu assim, que as pessoas estão querendo exatamente tornar a gestão pública uma gestão de recursos do povo e pro povo, e não para um grupo ou para algum partido ou por algum interesse político. Sim. É claro que o documento, o termo, ele está muito mais enriquecido, muito mais amplo na questão dos candidatos à majoritária, a prefeito e a vice-prefeito, porque a atribuição ou as atribuições de um prefeito, de um vice-prefeito, são muito mais amplas que um vereador, né? E a própria atuação, o papel dele também, né? O vereador ele é mais um fiscal. Sim. Da gestão. Vai legislar e fiscalizar, ponto. Exato. Basicamente Isso é o que ele isso. vai fazer. Mas ele tem que se fazer presente. Sim. Ele tem que, se possível, participar. Uma outra sugestão que veio, é que a gente tinha colocado que era para o vereador participar dos conselhos municipais, das reuniões dos conselhos municipais. Aí veio uma sugestão, sempre que possível. Por quê? Porque muitas vezes coincidem horários com as sessões. Então, aí muitas vezes ele vai ter que estar num outro. Se eu estou cobrando a presença dele na Câmara de Vereadores, eu não posso cobrar a presença dele no Conselho no mesmo dia, no mesmo horário. O vereador ele foi eleito para trabalhar na Câmara. A função dele, ele foi eleito, ele ganhou o meu voto, o teu voto, o voto da população, para ser representante na Câmara. E aí vem aqueles conchavos, daquelas, eu vou usar um termo, ronhas políticas, aí levam ele para a secretaria para poder botar outro lá dentro. Ronhas e acomodações. Então eu digo assim, eu acho isso um desrespeito ao eleitor. Porque o eleitor elegeu ele para ser o representante dele na Câmara, e não dentro da prefeitura, numa secretaria ou dentro de algum outro órgão. Então eu sou um crítico ferrenho disso, que se eu votei em ti é para te me representar lá. E não depois desviar de função e te botar dentro de uma secretaria. Por quê? Porque eu confiava em ti que talvez tu fosse o meu representante lá. Aí tu sai, entra um outro lá dentro, não conheço ele, não sei,
E o meu voto foi para quê? Então, por isso que muitas vezes a gente tem um aumento no número de votos nulos, de pessoas que não vão votar, tá? Que é uma das preocupações que a gente vê agora para essa eleição, que não está sendo abordada, vai ser a evasão. Por quê? Porque muita gente, em função até da pandemia, não vai querer votar. E é um problema que a gente tem. Então, a gente pede, pelo amor de Deus, que a população pare de eleger. Tem que selecionar os que elege. Não se esqueçam que esse voto ele vale para 4 anos. Então, o que tu agir ali naquele... No dia 15 de novembro... Que ele confirma que tu está dando ali... É para 4 anos. É para 4 4 anos. anos. Então, depois a gente tem todos aqueles problemas e todos aqueles processos que nem a gente teve aí atrás, que nem a gente teve a nível federal, que nem a gente tem a nível estadual. Como nós tivemos em Caxias do Sul também, e assim. Então, sim, por quê? Porque foi um erro na hora de confirmar. Os candidatos interessados em assinar o documento poderão procurá-lo junto ao seu partido político ou então com a equipe do Observatório Social de Farroupilha, TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.